Trovão Mídia. No calor das eleições, as notícias se atropelavam. A gente mal entendia um acontecimento, vinha outro e mudava tudo. Era difícil se deter em alguns episódios específicos. E nessas, alguns passos em falso de Alexandre de Moraes ficaram pelo caminho. Talvez o mais ruidoso deles tenha sido na estreia de Alexandre como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de 8 empresários que propagaram mensagens golpistas pela internet. A determinação partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. 35 policiais federais participaram... Era agosto de 2022. Alexandre assumiu o TSE numa terça-feira e na terça seguinte a Polícia Federal estava nas ruas. Os alvos da operação não estavam acostumados com batida policial. Eram figurões como Luciano Hang, dono das lojas Havan, Afrânio Barreira, da rede de restaurantes Coco Bambu, e Meyer Nigri, da construtora Tecnisa. Todos bem relacionados e apoiadores do então presidente Bolsonaro. O site Metrópolis tinha publicado, dias antes, extratos de uma conversa entre eles num grupo de WhatsApp. Os executivos especulavam sobre um golpe de Estado caso Lula vencesse a eleição. Numa das mensagens, o empresário José Cury, que é dono do shopping Barra World, diz: "Prefiro o golpe do que a volta do PT. 1 milhão de vezes." E com a certeza... Quando a história dessas mensagens foi a público, telefonei para um dos empresários. Não esqueço a reação dele ao atender. "É urgente?" Ele me perguntou. "Eu tô na massagem." Eu disse que sim e a gente conversou por alguns minutos. Para esse empresário, que me pediu para não ser identificado, o vazamento da conversa do grupo de WhatsApp era criminoso. Não tinha nada de armação de golpe, jornalista é que é chato e invasivo. E para arrematar, ele defendeu que tinha que auditar as urnas mesmo, porque quem não deve, não teme. Além das buscas, Moraes autorizou que a Polícia Federal tome o depoimento dos empresários. Quando a PF bateu na porta da casa deles, foi um quiprocó. A operação foi deflagrada de manhã, por ordem de Alexandre, no âmbito do Supremo, mas nem a assessoria do próprio Supremo, nem a do TSE estavam avisadas. As notícias começaram a pipocar nos sites com informações divergentes entre si. O processo estava em sigilo e não tinha quem desse a palavra final. As críticas não paravam de chegar. Várias entidades patronais poderosas soltaram nota protestando, inclusive a Fiesp, a Federação Paulista de Indústria, que tinha apoiado Alexandre publicamente dias antes. Lá para 7 da noite, Alexandre recebeu membros da sociedade civil num encontro que estava programado há tempos na sua agenda. O ministro parecia bem disposto. Pedro Kelson, do Pacto pela Democracia, uma das organizações convidadas naquele dia, me contou como foi. A gente estava lá no TSE em comitiva, quando o ministro nos interrompe e fala: olha, em geral, em ditaduras, em autocracias, o sistema judiciário funciona normalmente. Prende-se 1 ou 2 pessoas e deixa a máquina funcionando nas suas burocracias habituais. Por exemplo, no Brasil, se houvesse um golpe de Estado, provavelmente eu estaria entre essas 1 ou 2 pessoas. E deu um sorrisinho de canto de boca, enquanto o restante da comitiva deu nervosas risadas. O ministro bloqueou as contas bancárias dos empresários e quebrou o chamado sigilo telemático para ter acesso ao que eles falavam e faziam nas redes. E ainda apreendeu o celular e tablets dos investigados. A grita dos advogados foi grande. Alexandre não deu a eles acesso aos autos, ou seja, eles não sabiam do que os clientes estavam sendo acusados. Eu conversei com um dos advogados, o Alberto Toron, criminalista que defende Meyer Nigri. Toron condenou a ação de Alexandre sem medir as palavras. Mais do que um equívoco, uma grande violência por parte do ministro Alexandre de Moraes. Na época, o então presidente do Supremo, Luiz Fux, foi procurado por empresários e advogados. Eu soube por uma fonte que Fux, na hora, contemporizou. Diz que Alexandre é assim e sabe o que faz.
Depois, porém, discretamente, Fux foi falar com o colega de toga. Naquela mesma terça-feira, um outro ministro do Supremo, Gilmar Mendes, deu declarações a favor de Alexandre, dizendo que certamente ele tinha informações consistentes para autorizar a batida policial. Tudo bem? Mas meses depois, ao me receber no seu gabinete em Brasília, Gilmar deu uma calibrada na fala. Obviamente que a gente pode errar ou fazer um prognóstico eventualmente não consistente a partir de dados existentes. Gilmar explicou o raciocínio por trás da operação. Nas rodas de Brasília, naquele momento, falava-se da necessidade de encontrar quem bancava iniciativas golpistas. Era um movimento fundamental para barrar eventuais rupturas. Mas, se o passo foi maior que a perna, então era preciso voltar atrás. E todo mundo supunha que houvesse participação de pessoas financiando isso. Né? Nós sabemos desse engajamento, então ele tomou a medida correta dentro daquelas circunstâncias. E, obviamente, quando percebeu que não havia esse código de gravidade, ele revogou e superou. Dias depois da operação contra os empresários, Alexandre deu aos investigados acesso ao processo e tornou pública parte da decisão que autorizava a batida policial. Mais de um ano depois, tem empresário que ainda não recebeu o celular e o tablet de volta. Alguns tiveram que dar depoimento mais de uma vez. O inquérito continua aberto no Supremo. Não avança nem é arquivado. Fica lá, à espreita. Quase como um aviso permanente a seus alvos, uma sombra de inquérito. E também como uma lembrança dos superpoderes cada vez mais criticados conferidos a Alexandre durante a eleição. Esse é o Alexandre, um podcast original da Trovão Mídia e da revista Piauí. Eu sou Thaís Bilenque. Passei os últimos meses na cola de Alexandre de Moraes. Conversei com gente que respeita e gente que critica o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nessa série, conto o que descobri, das articulações intensas em Brasília às decisões mais solitárias que ele tomou. Episódio 4, Passo em Falso. Naquela terça-feira agitada de agosto de 2022 em Brasília, além dos empresários, uma outra figura central no sistema de justiça ficou indignada. Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República alegou não ter sido consultado sobre essa ação que investiga um grupo acusado de defender golpe em caso de vitória do ex-presidente Lula nas eleições de outubro. Alexandre negou qualquer anormalidade. Dias depois, a PGR pediu o arquivamento da ação. Argumentou que Alexandre não tinha competência para relatar o caso e que não tinha crime para ser apurado. Alexandre alegou que o prazo tinha expirado. A PGR esperou uns dias e pediu de novo o arquivamento. Negado. Alexandre e Augusto Aras se estranhavam e não era a primeira vez. Aras foi escolhido como Procurador-Geral da República por Bolsonaro no primeiro ano de governo. É o cargo máximo do Ministério Público Federal. Ao escolher Aras, Bolsonaro quebrou uma tradição de anos. Aras não foi indicado por seus pares procuradores na chamada Lista Tríplice, que uma associação do Ministério Público encaminha como sugestão ao presidente da República. Não, Aras não estava nem entre os finalistas da própria categoria. Mas tinha apoio de gente influente no universo de Bolsonaro. O executivo Meyer Nigri, da Tecnisa, era um deles. Aquele mesmo que foi um dos alvos da operação de Alexandre contra os empresários acusados de discutir golpe de Estado por WhatsApp.
Aras arquivou mais de 100 pedidos de investigação contra o presidente ao longo do seu mandato. Alexandre teve a oportunidade de confrontar Aras pelas vias institucionais e não o fez. Em agosto de 2021, um ano antes da operação contra os empresários, 2 ações questionando Aras chegaram ao Supremo. Uma caiu com o ministro Dias Toffoli, que a arquivou prontamente. A outra foi parar na mesa de Alexandre. Pedia-se que o procurador-geral fosse investigado por blindar o presidente Bolsonaro. Alexandre não arquivou e também não mandou investigar. O ministro foi ocupando o espaço que seria da Procuradoria-Geral da República, ou seja, conduzir investigações sobre o presidente. Esse drible de Alexandre, como relator dos inquéritos sobre Bolsonaro, encontrou respaldo entre estudiosos do direito. O argumento é que, diante de uma ameaça de ruptura institucional que contava com a aparente leniência de Aras, era legítimo inovar. Numa das minhas idas a Brasília para fazer esse podcast, esbarrei com Aras. Tinha acabado de acontecer, horas antes, uma operação da Polícia Federal, autorizada por Alexandre, para apreender o celular de Bolsonaro. A PGR tinha sido contra. Mas o senhor, na condição de PGR... Deixa eu só terminar aqui. Queria ouvir o que Aras tinha a dizer a respeito de Alexandre. Nessa cena que você escuta, ele saiu andando e eu fui atrás, me embrenhando por corredores e elevadores privativos. Doutor, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre esse inquérito de modo geral, né, em que... Eu não quero falar, querida, desculpa. A avaliação sua sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes é para um podcast sobre ele. Obrigado, por aqui. O senhor pode só responder sobre isso? Não posso. Não se discute decisão judicial. A decisão judicial se cumpre e quem não estiver de acordo, eventualmente pode recorrer. O senhor considera que o ministro Alexandre, com esse inquérito todo... Nesse momento, a gente tinha saído do plenário do Senado, passado pelo cafezinho, e aí um grupo de militares fardados abordou Aras. Eles entraram no elevador exclusivo para autoridades, eu fui junto e continuei tentando. Deixa eu só concluir a pergunta aqui para o senhor. Não vou lhe responder porque não... Eu queria saber sua avaliação mais genérica sobre a atuação do ministro. Nem genérica, nem específica. O Ministério Público integra o sistema de justiça, se manifesta nos autos. Porque muito se falou que esses inquéritos eram resultado um pouco da inação da PGR. E o senhor concorda com essa crítica? Bom, cada um fala o que quer. Agora, a verdade depende de pesquisa. Se você for pesquisar, se você resolver investir seu tempo na pesquisa, você vai ver que não é bem assim. Depois dessa, a porta do elevador abriu. A gente estava na chapelaria, de onde se pega o carro para ir embora. Até o motorista do procurador-geral chegar, eu insisti. Por exemplo, o que o senhor considera que não é bem assim? Nada disso que você está dizendo. Não, eu queria entender os Não precisa entender, basta pesquisar. Quem quiser trabalhar, verificar os arquivos, vai encontrar. Por exemplo, o que o senhor está mencionando de atuação firme da PGR? Tudo que você quiser. Mas o senhor não quer mencionar um aspecto para ficar mais concreto? Não precisa, está disponível, é aberto ao público. Você pode... Cadê o nosso carro? O Ministério Público não fazer parte do inquérito de ofício esse das milícias digitais, das fake news, é um problema para a democracia brasileira? Olha bem, eu não vou dar entrevista. Você está forçando uma entrevista que eu não quero dar, exatamente porque nós temos outras operações em curso. Então, por favor, vamos... O carro chegou e Aras entrou sem olhar para trás. A operação contra os empresários deixou indignados os bolsonaristas, mas não só eles. Um alerta de preocupação com os superpoderes de Alexandre se acendeu. Coube a um veículo de imprensa estrangeiro externar esse sentimento. O jornal americano The New York Times publicou uma reportagem com uma pergunta no título: o Supremo está indo longe demais para defender a democracia no Brasil?
O texto enumerou pontos polêmicos de decisões de Alexandre, começando pela ação contra os empresários. O ministro manteve a defesa da operação e rebateu os críticos. Num evento em São Paulo, ele respondeu com ironia. Uma das decisões que foi muito criticada em relação a alguns empresários, só porque estavam financiando e incentivando o golpe militar. Mas são empresários, né? Não são pobres. Não são pobres, eles não podem ter busca e apreensão. Só no Brasil, só pobre e preto pode ter busca e apreensão. Semanas depois, o ministro fez uma jogada que surpreendeu todo mundo. Olá, boa noite. Começa às 8 da noite o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos a presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil estava de frente para a TV para assistir ao primeiro debate entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Agora eram só os dois. Bolsonaro chegou ao estúdio e disse que passou as piores 24 horas da sua vida por causa da história das meninas venezuelanas. As falas de Bolsonaro foram feitas durante o período eleitoral e em uma delas ele disse que meninas de 14 e 15 anos se arrumavam para fazer programas. Numa outra fala, o chefe do executivo afirmou que ao passar por uma casa onde estavam as jovens, ele sentiu que, abre aspas, pintou um clima, fecha aspas, e decidiu entrar no local. O caso vinha sendo explorado nas redes que multiplicavam acusações de pedofilia contra Bolsonaro. Era tratado como a pá de cal nas chances de o presidente ganhar a eleição. E não se sabia como ele ia responder a isso no debate. Mas Bolsonaro aproveitou uma pergunta sobre fake news, pegou uma folha de papel e anunciou em primeira mão, ao vivo, em rede nacional, que Alexandre tinha lhe dado razão. A decisão que surpreendeu a todos era que Alexandre tinha proibido a campanha de Lula de explorar os vídeos sobre as venezuelanas. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. E diz a sentença aqui, a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro. O pessoal de Bolsonaro não quis admitir, mas em privado rasgou elogios a Alexandre. Numa canetada, ele devolveu oxigênio a Bolsonaro na reta final da eleição. E naquele momento, neutralizou as críticas de que atuava em benefício de um lado só. Em público, porém, era impossível recuar. E eu vou precisar voltar algumas semanas no tempo para contar melhor essa história. Bolsonaro vinha tocando 2 campanhas paralelas desde o começo de 2022. Uma para se reeleger, outra para melar a eleição, contestando o sistema de urnas eletrônicas. Às vésperas do primeiro turno, ele dizia que a contagem de votos ocorria numa sala secreta em algum porão escuro do TSE. A história estava começando a pegar, então Alexandre interveio. Chamou representantes das campanhas para mostrar onde ocorria a totalização de votos. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL de Bolsonaro, foi até lá. Alexandre recebeu Valdemar a portas fechadas. Apurei que foi uma conversa rápida e direta. O ministro perguntou se a campanha de Bolsonaro ia mesmo contestar o resultado se perdesse. Valdemar foi categórico. Disse que não, imagina, isso é bobagem. E na saída, Valdemar ainda atestou. Valdemar, a sala é secreta, Valdemar? Não tem mais. Agora é aberta. Sempre foi, né? No dia seguinte, um vice-líder do PL, não o presidente do partido ou algum membro da campanha, não. Um vice-líder do PL na Câmara dos Deputados divulgou um relatório apócrifo, sem a assinatura de nenhuma entidade nem de nenhum técnico, que concluía, sem explicar como, que o sistema eleitoral era falho. O TSE reagiu na hora, dizendo que aquilo era mentiroso e não tinha amparo na realidade. O TSE completa a nota, afirmando ainda que o ministro Alexandre de Moraes determinou a imediata remessa do documento, esse aí do PL, ao inquérito das fake news. Já entrou ali como investigado de fake news. Veio o primeiro turno.
Bolsonaro assistiu ao começo da apuração no gabinete do ministro da Defesa, como eu contei aqui no primeiro episódio da série. O presidente ficou em segundo lugar e as Forças Armadas ficaram caladas. Depois de meses questionando o TSE, o ministro da Defesa tinha se comprometido a apresentar um relatório sobre a legitimidade do primeiro turno. Eles montaram uma operação toda especial só para fiscalizar as urnas no domingo, dia 2 de outubro, e depois iam apresentar as conclusões. Mas não apresentaram nada. Alexandre chamou o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, e deu 48 horas para ele mostrar o relatório. Insinuou que aquilo podia acabar em processo. O prazo expirou, as Forças Armadas não apresentaram nada. E ficou por isso mesmo. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República a partir de 1º de janeiro. No segundo turno, Bolsonaro apagou as luzes do Palácio da Alvorada às 10h30 da noite e desligou o celular. Não quis ver ninguém, não reconheceu a derrota e, mudo, foi dormir. E mudo continuou nos dias seguintes. O silêncio foi gerando tensão. Caminhoneiros bolsonaristas fechavam estradas de norte a sul. Acampamentos em frente aos quartéis do Exército começaram a ser montados em várias cidades do país. Os manifestantes pediam que as Forças Armadas dessem um golpe de Estado para impedir Lula de tomar posse. A pressão sobre o Ministério da Defesa foi aumentando e 10 dias depois da derrota de Bolsonaro, finalmente veio o tal do relatório. É importante destacar, o documento não aponta qualquer fraude, nenhuma fraude, apenas dá dicas para melhorias na segurança. E eis que o relatório atestou a lisura das eleições. De um modo rocambolesco, disse que não era possível comprovar fraude nenhuma. Os manifestantes golpistas caíram matando. Choravam, reclamavam que tomavam chuva na cabeça e nada, o golpe não vinha. O general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, então, fez um dos lances mais surreais dessa trama. Publicou uma nota no dia seguinte ao relatório para dizer nem que sim, nem que não, muito pelo contrário. O documento diz que, embora não tenha apontado provas, o relatório feito pelos militares não exclui a possibilidade de fraude no processo eleitoral de 2022. Não excluiu, mas não encontrou fraude. A emenda saiu pior que o soneto. Completamente anormal. Esse é o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz. Não o relatório, com a complementação dele. Aí ele faz um relatório dizendo que não deu para comprovar que houve fraude. Ele me recebeu no seu apartamento em Brasília. Mas você também não pode pegar e 2, 3 dias depois soltar uma nota dizendo, mas também não deu para não comprovar. Aí bagunçou tudo. Então foi medíocre essa situação. Santos Cruz foi ministro de Bolsonaro no começo do mandato, mas saiu rompido com o presidente por criticar o radicalismo. No Exército, Santos Cruz chegou ao topo da carreira e construiu boa reputação na tropa. Longe de ser um admirador de Alexandre, Santos Cruz fez uma breve pausa nas suas críticas ao Supremo para elogiar a sua gestão no TSE. A eleição para sair tinha que ter pulso firme nela, porque o processo estava muito sabotado, né? Então tinha que ter mão forte ali. Para o Santos Cruz, Bolsonaro quis arrastar as Forças Armadas para a lama antidemocrática e os militares se deixaram levar. O Bolsonaro ele tem algumas características, né? O despreparo é evidente. E uma outra característica dele é a covardia. E ele começou a transferir a responsabilidade dele para as Forças Armadas. Por medo, isso é por covardia, por medo de assumir a responsabilidade. O senhor diria que os militares bolsonaristas temem o Alexandre? Não vejo assim. Eu acho que ninguém teme. Respeitam?
Você tem que respeitar, a função é funcional. Você pode até não gostar. A gente percebe pelas manifestações de WhatsApp e de mídia social, mas o respeito funcional não tem jeito. Sem conseguir dos militares o que queria, Bolsonaro voltou a apelar a Valdemar da Costa Neto. O presidente indicou um engenheiro que podia ser contratado pelo PL para fazer uma auditoria sobre a apuração dos votos. Já era final de novembro e Bolsonaro continuava enclausurado no palácio. O engenheiro montou um instituto chamado Voto Legal e concluiu um relatório em que alegava problemas com quase 60% das urnas do país. O problema só valia para o segundo turno. No primeiro turno, quando 99 deputados e 8 senadores do Partido Liberal foram eleitos pelas mesmíssimas urnas, não precisava recontar nada. Valdemar levou o documento a Bolsonaro, mas o presidente não quis assinar. O advogado que defendeu a campanha de Bolsonaro no TSE, Tarcísio Vieira, também não quis assinar. O engenheiro que fez o relatório, nem ele quis assinar. Vários assessores de Valdemar, advogados, políticos, marqueteiros, muita gente aconselhou Valdemar a não comprar aquela briga. Mas os bolsonaristas não queriam nem saber. Valdemar que desse um jeito. Boa tarde a todos. 3 semanas depois do segundo turno, Valdemar convocou a imprensa para um pronunciamento. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu resolvi pedir um relatório sobre o processo eleitoral. No local e hora marcados, chegou e se sentou numa mesa de frente para os jornalistas. Lembrando que foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Dezenas de deputados bolsonaristas de pé e sentados cercavam Valdemar. Puseram seus celulares para transmitir ao vivo o pronunciamento. Era uma pressão escancarada. O presidente do PL assumiu o microfone quase que pedindo desculpas por estar ali. Foi dando voltas e voltas tentando se explicar. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados. Valdemar tem um advogado e fiel escudeiro que o defendeu em vários processos espinhosos ao longo da carreira. Marcelo Bessa era o cara. Bessa então entrou com uma petição no TSE para pedir a recontagem dos votos de 60% das urnas do segundo turno. Alexandre escreveu a resposta. Quem estava no gabinete disse que foi coisa de 5 minutos. Ele mandou o Partido Liberal incluir os votos do primeiro turno para poder começar a analisar o pedido. Deu 24 horas para Bessa remendar a ação. No dia seguinte, Valdemar e o advogado voltaram ao mesmo bate-local para falar com a imprensa. Capricharam ainda mais nas voltas que a língua dá para dizer que não iam questionar as urnas do primeiro turno, só do segundo mesmo. A resposta veio poucas horas depois. Alexandre negou a recontagem dos votos pedida pelo PL. Isso era esperado, mas era só o começo. Ele condenou a coligação a pagar uma multa por litigância de má-fé, bloqueou o fundo partidário do PL e ainda incluiu Valdemar no inquérito das milícias digitais que ele relata no Supremo. O toque alexandrino veio no valor da multa: R$ 22.991.544,60. Valor altíssimo. Ele podia ter arredondado para 23 milhões, mas não. 22 é o número de urna do PL, o número que os eleitores apertaram na urna tão questionada para votar em Bolsonaro. Dada a sentença, Alexandre espalhou pelo Zap mensagens a amigos realçando a coincidência. Valdemar não só pagou os mais de 22 milhões de reais de multa, como passou meses tentando acessar Alexandre nos bastidores. Mandava recado e soltava notas na imprensa reconhecendo exageros. Ele queria um encontro com Alexandre para dizer que sabia que tinha errado. Queria pedir desculpas por ter dito, olhando nos olhos do ministro, que não contestaria o resultado da eleição. Mas Alexandre não o recebeu.
O inverno bolsonarista estava longe do fim. O governo estava no modo automático. Bolsonaro não saía do Palácio da Alvorada, não tirava a bermuda, não aparecia em público. A pedido de Lula, o TSE antecipou em uma semana a diplomação do petista. Mais uma cerimônia geralmente burocrática que em 2022 ganhou relevância e tensão. O presidente do Tribunal Eleitoral, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar. Alexandre entregou em mãos ao presidente eleito o documento que o tornava apto a tomar posse em janeiro. E não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador, não importa se ele seja progressista, não importa se ele seja de direita, de centro, o que importa é que ele foi de muita coragem. A diplomação era importante para passar mais segurança institucional ao novo governo, em meio a uma transição de poder boicotada pela gestão Bolsonaro. Mas nem todos se conformaram. De noite, vândalos incendiaram ônibus e carros e tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Era um aviso. 12 dias depois, em 24 de dezembro, véspera de Natal, a PM encontrou uma bomba num caminhão de combustível a 2 quilômetros do aeroporto de Brasília. Um dos suspeitos tinha participado do vandalismo na noite da diplomação e tinha passado pelo acampamento, em frente ao quartel-general do Exército na capital. Cada dia mais gente chegava àqueles acampamentos. Golpistas do país inteiro iam se reunindo, organizando vilas, formando comunidades. Dias, semanas, meses se passaram com bolsonaristas acampados. O governo chegava nas suas horas finais. Bolsonaro continuava recluso. Ele trocou de número e de aparelho. Quem convivia com Bolsonaro tinha cada vez mais dificuldade de acesso. Eles diziam que era como se pairasse uma nuvem de paranoia em cima da cabeça do presidente. Bolsonaro dizia ter certeza de que estava sendo vigiado. Por Alexandre. Entramos ao vivo para trazer informações de momento para vocês. Manifestantes acabam de invadir o Congresso Nacional em Brasília. Apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, com intenções golpistas, invadiram as sedes dos três poderes: Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. No Congresso, os terroristas usaram paus e pedra para quebrar vidros. Eles também depredaram o Palácio do Planalto e o plenário do Supremo Tribunal Federal. No próximo episódio, eu te conto os bastidores da invasão da sede dos três poderes. E conto como e de onde no mundo Alexandre ajudou a barrar o golpe. Não, ele não estava no Brasil. Alexandre é um podcast original da Trovão Mídia e da revista Piauí. Eu sou Thaís Bilenque e fiz a reportagem e o roteiro. Alexandre está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Assinar no Apple Podcasts, favoritar na Deezer. Também dá para seguir a gente no Amazon Music, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox. E assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. A direção geral e o tratamento de roteiro são da Ana Bonomi e do José Orenstein. A produção executiva é da Ana Bonomi, do José Orenstein e da Mari Faria. Assistência de produção da Ana Azevedo. A trilha sonora original é do Arthur Decloé. O desenho de som, a montagem e a finalização são da Fonocortex. Checagem feita por João Felipe Carvalho. Gravado no estúdio Trampolim, em São Paulo. Esse episódio usou áudios do canal do YouTube de Jair Bolsonaro, CNN Brasil, TV Senado, Rede Globo, TV Cultura, Jornal da Gazeta, UOL, canal de YouTube da Fundação FHC, Band News FM, Folha de São Paulo, Terra Brasil, o Globo, SBT, Facebook do Partido Liberal, o Antagonista, CBN, Poder 360, My News.